Tá? Para a gente ficar aqui já bem animado para o nosso dia de hoje. Bom, o tema de hoje eu achei muito interessante. Nossa amiga Doroteia, que faz a curadoria das palestras, passa os temas para a gente. E o tema de hoje está aqui: a influência invisível das vibrações digitais. Ah, Gleb, já ouvi falar desse negócio de vibração digital, aquele negócio de Wi-Fi, né? Que fica aquelas ondas. Nada a ver com isso, não. Se você veio por essa palestra, está na palestra errada. Não é essa aqui, não. O nosso tema de hoje, na verdade, é a gente entender o quanto que o que está aqui no digital hoje, seja no seu celular, no seu computador, na sua televisão, ou qualquer outra coisa que a gente consuma eletronicamente, o que aquilo está influenciando a gente ou não, ou se não está influenciando, né? Vamos pensar aqui. Hoje, essa posição não vai ficar legal, vem pra cá. Ficar com sol na cara aqui. Hoje, assim que você acordou, quem daqui, não precisa levantar a mão nem se entregar, quem daqui, a primeira coisa que fez, assim que acordou, foi pegar o celular? Antes de dar um bom dia, antes de olhar para o lado, antes de fazer qualquer coisa, foi pegar o celular. Isso representa o que, na verdade? Apenas um hábito. Isso não é nenhum ataque a ninguém, isso não é nenhuma acusação a ninguém. É só a gente entender, isso é um hábito. A questão é que a gente vai compreender com a nossa conversa de hoje o quanto que este hábito ele pode ser prejudicial ou não, vai depender de N fatores. E o que eu quero conversar com vocês aqui. Hoje o objetivo não é demonizar absolutamente nada, mas a gente entender qual a consequência de cada escolha que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui, né? Você pegou o celular? Se você pegou o celular, pense o seguinte: assim que acordar, não fazer mais nada a não ser pegar ele. É só para guardar na sua cabeça isso, tá? A cena do despertar é exatamente isso. Poucos minutos de tela, nada físico toca você, mas alguma coisa dentro de você já muda. A gente acorda, olha, e às vezes pensa, isso não é só não acordar, tá? Eu estou só dando esse exemplo, esse cenário. A gente acorda, olha e diz assim: não, é só para ver alguma coisa aqui que tem, se aconteceu alguma coisa durante a noite. A gente justifica tudo na nossa mente. Todo argumento é válido quando me convém. E aí a gente começa: não, vou só olhar isso aqui. E aí quando menos espera, tá lá. Tem meia hora que você está na cama ainda e não levantou porque você continua olhando sem saber nem exatamente o que você está procurando. Mas você continua ali. Nada te tocou, mas você internamente já se sente diferente. E eu não estou falando aqui ser bom ou ruim. Não fui nesse ponto ainda. O que está acontecendo ali naquele momento? Estamos nos conectando com o quê? Com aquilo que está sendo visto. Só que a gente não olha para aquilo que a gente vê como algo que nos influencia. De maneira geral, a gente sempre olha para as coisas que estão externas, seja onde for, não é só no digital não, como algo que não faz parte de nós. Algo que não nos afeta, algo que é completamente a parte de nós. De fato está fora. Mas o quanto nos influencia é muito maior do que o que a gente imagina. Assim como... Pessoal da infraestrutura aqui, se puder colocar um peso aqui, eu agradeço, por favor. E aí, o quanto que isso influencia é muito maior do que a gente imagina. Assim como é também a influência que a espiritualidade nos causa. No Livro dos Espíritos já tem a pergunta lá, que eu sempre esqueço o número, que é sobre exatamente o quanto que nós somos influenciados pelo plano espiritual. E nós somos muito mais do que nós imaginamos. E em alguns casos somos até guiados por eles. Porém, ser influenciado não é não ter escolha. Existe uma grande diferença nisso. E muitas vezes justificamos as nossas ações porque
estamos sendo influenciados, como se por um acaso alguém estivesse amarrando as nossas mãos e impedisse a gente de agir de outra forma. Então, o que a gente vai conversar hoje? Que uma influência real, uma influência, ela é real, constante e invisível, está sempre presente. Age sobre ânimo, pensamento e sintonia. Afeta diretamente a nós em diversos aspectos. E cabe na palma da nossa mão. Hoje, o nosso celular. Alguém aqui não tem celular? Alguém que não tem um celular. Alguém aqui tem mais de um celular? Tem alguns que tem mais de um celular, né? Não, para finalidades diferentes, entre outras coisas. E aí o que acontece? É muito comum que a gente veja palestras ou conteúdos, informações que falem sobre o quanto que o celular nos prejudica, o quanto que o celular nos faz mal, o quanto que a presença dele por si só já é ruim. E eu não vou entrar aqui em aspecto técnico sobre a radiação ou qualquer outra coisa assim. Mas as pessoas confundem o que é o aparelho com o que a gente consome pelo aparelho. O aparelho em si, ele pode ser usado para N finalidades. Inclusive para emergências, inclusive para auxiliar, inclusive para socorrer alguém que está em vias de perder a vida. Então não é o celular o problema. O problema é o que a gente faz com ele. É o que a gente consome através dele. Assim como é com qualquer outra coisa. A gente conversava aqui antes de iniciar a palestra, brincando que até a água demais é ruim. Você se afoga. Que você pode usar um carro para matar alguém. E o carro não foi feito para isso. Da mesma forma, o celular, aquilo que está no digital, aquilo que está ali naqueles conteúdos, vão ter a finalidade que eles foram criados e a gente escolhe o que a gente quer consumir ou não. A gente precisa ter na nossa mente a clareza de que está sob a nossa escolha, está sob o nosso controle. Então vamos lá. Essa palestra não é sobre culpa, não é que a tecnologia é vilão, tá certo? E a doutrina chama, na verdade, a gente para consciência, para nossa responsabilidade. Estamos aqui para quê? Viemos para cá, para esse mundo, para fazer o quê? É isso que a gente tem que pensar. Essa tecnologia, as ferramentas, aquilo que a gente tem na nossa mão para utilizar, isso veio para fazer o quê? Para nos prejudicar ou para nos auxiliar? Com certeza pode nos auxiliar. Depende de como vamos usar. Agora, que existem diversas pessoas que são hoje viciadas no uso, existem. Tem já uma tipificação desse tipo de vício. Existem diversas pessoas que são viciadas em estar com o celular, porém, não é o celular em si. É muitas vezes o que está sendo consumido ali. É aquela dopamina que a pessoa está esperando receber a cada vez que ela olha um pequeno vídeo que é do gosto dela. E aí a gente tem um conjunto de algoritmo que foi feito para entregar para você exatamente aquilo que você mais gosta de ver. Então, quando você assiste um vídeo de 1 minuto que tem aquele assunto e você ficou vendo o vídeo por muito tempo, a tela está capturando a informação de que você ficou muito tempo naquele vídeo. Você está dizendo para aquela ferramenta que você quer ver mais daquilo. E aí o que passa a acontecer? Mostrar mais conteúdos daquela mesma coisa. E aí, como você gostou daquele primeiro, e ele está te mostrando mais de conteúdos parecidos, o que você faz? Continua vendo. E assim você continua vendo, e continua vendo, e continua vendo, e você não para de ver porque aquilo que te deu prazer de início continua mantendo você tendo prazer, vídeo após vídeo. E eu não estou aqui falando de qual é o assunto, porque não importa o assunto. O que importa é o comportamento que se adquire a partir dele. Se você está vendo um vídeo que você gostou, é isso que a ferramenta vai tentar te fazer. Agora, o que aquilo causa em mim? Isso vai depender do conteúdo que é. Quando você está numa discussão, qual é a sensação que fica em você? É uma. Quando você faz uma prece, qual é a sensação que fica com você? É outra. É a mesma coisa com o conteúdo que você vai ver na internet através do seu celular. É sobre isso que a gente tem que discutir. Então a pergunta que guia não é quanto tempo de tela você vai ficar, é com quem você se sintoniza a cada toque na sua tela.
É o que é que você está escolhendo ver que vai fazer o impacto na sua vida. É o que você, a cada nova rolada na tela, você está dizendo, é isso aqui que eu quero ver mais. E o pior, é até aquelas coisas que você não gosta de ver, mas que quando aparece, como você reage a elas. Porque a gente tem um hábito muito fácil de simplesmente olhar para aquilo que a gente não gosta e julgar, atacar, criticar, demonizar, dizer que aquilo não presta. Só que a gente faz aquilo com que tipo de sentimento dentro de nós? Quando eu estou olhando para alguém, algum conteúdo de alguém que eu não gosto, vamos supor que seja alguém que produz
celular? Não é o celular. Então, seu medidor de vibração, como você fica depois das notícias ruins? Né? Tem gente que adora olhar sites, perfis de notícias, de fofoca, de crime, de polícia, de tragédia, e olha lá e fica, nossa, fulano, tu já viu isso aqui que aconteceu? Quem aqui, não precisa levantar a mão, quem aqui conhece aquela pessoa que quando algo ruim acontece, ela sempre já traz a notícia? Alguém conhece? Pronto, já trouxe a mente, né? Pois é. Essas pessoas que estão caçando esse tipo de informação, a pessoa começa a rir porque ela já está identificando quem é, ou se ela não é também, né? Mas o fato é que no momento em que a gente está buscando este tipo de conteúdo, este tipo de informação, isso já está gerando em mim uma vibração. Essa vibração, que não é positiva, que está olhando apenas para a catástrofe, para o caos, para o crime, para aquela situação, para alguém que morreu, para alguém que matou o outro, entre tantas outras situações que tem, tudo isso aqui vai me fazer estar em um determinado estado. Como é que eu fico depois que eu faço uma prece? Completamente diferente. Qual é o estado que vai fazer com que meu dia seja muito melhor? Tem alguma dúvida disso? E por que que a gente simplesmente escolhe manter a vibração negativa? Por que que a gente simplesmente escolhe manter o sentimento negativo? Por que que a gente simplesmente escolhe olhar para as coisas que estão lá ruins acontecendo e ficar vendo as críticas, ficar vendo os ataques, ficar vendo aqueles vídeos de crime, ficar vendo o conflito dos outros, ficar vendo a fofoca, ficar vendo aquilo que não agrega em absolutamente nada? Ah, Gleb, então é só eu ficar assistindo Haroldo Dutra, ficar assistindo as palestras, ficar assistindo, isso é ótimo, mas assistir não leva a nada sem uma ação depois. Assistir é ótimo, mas enquanto eu estou assistindo e pensando, fulano devia estar vendo isso, onde é que está a minha cabeça? Preocupado em mudar o outro, e não a mim. Eu estou vendo uma informação lá, está lá Haroldo explicando o quanto que a gente precisa perdoar, e eu estou fazendo assim, está vendo? Fulano tinha que estar vendo isso aqui, não perdoa ainda. E eu? Então, muitas vezes a gente se engana, achando que vamos aqui ficar bem melhores assistindo palestra. Não vai ser a palestra que vai nos mudar, é a ação que a gente faz depois que a gente vê a palestra. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez, né? O campo nos cerca, então os ambientes têm atmosfera, as pessoas carregam correntes mentais e nós trocamos energia o tempo todo. É exatamente isso que acontece com a gente. Quando vocês chegam aqui, de imediato, assim que você chegou, a primeira vez que você veio aqui, qual foi a sensação? Foi boa? Foi. Sim ou não? Sim. Teve algum dia que você saiu de casa sem se sentir tão bem, mas assim que chegou aqui, ficou melhor? Sim ou não? Sim. Por que será? Porque o ambiente influencia. Mas teve alguma vez que você veio para cá e ainda assim você não se sentiu bem, mas percebeu que você estava preocupado com as coisas lá fora? Sim ou não? Acontece. Porque não é o ambiente que vai nos modificar. Ele influencia, ele não te transforma. É a nossa escolha, é por isso que a gente fala, deixa o celular desligado. Fica aqui sentado, mentalizando o que você quer. Fica aqui agradecendo por você estar nesse ambiente, recebendo esse vento. Agora, se a gente vem para cá e continua desligado daqui, a gente vai continuar sintonizado com a influência, com a vibração de onde estamos nos conectando. É o mesmo princípio. Então, enquanto a gente continua olhando para um celular, para um dispositivo como um problema, a gente apaga o real problema. E não olha para aquilo que a gente tem que mudar dentro de nós. Então, o que a gente precisa mudar efetivamente é o que a gente está consumindo. E o que eu faço com aquilo que eu estou consumindo.
A vibração não mente, a sua vibração ela se move mesmo quando nada físico te toca. A gente esquece que muitas vezes a gente acha que se a gente falar alguma coisa para alguém, uma mentira, por exemplo, aquilo ali passa, tá tudo bem. Tem uma frase que é bem interessante que é assim: a nossa energia chega antes que a gente chegue. E aquilo que a gente faz repetidamente está sempre na nossa psicosfera. Está ali ao nosso redor. É o padrão que a gente carrega. Então, quando a gente chega no ambiente, a gente está imediatamente invadindo aquele espaço ali com a nossa energia, com aquilo que a gente mais faz, com a maneira com que a gente interage, com aquilo que a gente mais acredita. Tudo isso está ali na nossa psicosfera. E isso vai chegar em cada pessoa que está ao nosso redor. E muitas vezes a gente acha que a gente falar uma coisa contrária ou a gente mentir para alguém, aquilo não vai ser percebido. Dependendo do nível de sensibilidade de cada um, é possível sentir. Você pode, inclusive, fazer um teste, fazer uma brincadeira. Você pode, por exemplo, brincar com alguém de tentar trabalhar as suas percepções. Você pode pedir para que alguém fale três coisas e uma das coisas ela vai mentalmente escolher, ou mentir, ou dizer que é diferente, ou escolher ali. E você vai tentar sentir a opção que ela escolheu. É possível você treinar isso, é possível você sentir isso. Só que a gente acha que isso é algo completamente aleatório. Mas está ali todos os dias a gente vivenciando com as pessoas ao nosso redor essa diferença de vibração de um para o outro. E a gente ignora na forma como a gente interage com as pessoas. A gente não pode ignorar isso, porque isso vai afetar diretamente a como nós nos sentimos e como nós tratamos as pessoas. Então o conteúdo digital é sintonia. A tela é apenas um canal. Não é a tela, não é o que está no celular que vai gerar o problema. É a minha relação com aquilo. Tem um ponto interessante que é assim, algumas pessoas pensam: não, mas se eu não acredito naquilo, aquilo não vai fazer nada comigo. Se eu não acredito nesse tipo de informação, isso não me impacta. Se eu não acho que aquilo é legal, se aquilo não acho que aquilo é verdade, isso não vai mudar nada. Aquela vibração daquele tipo de conteúdo está existindo igualmente. E vai ficar afetando você da mesma forma. Tá? Cada toque que você dá é um convite. E convidamos companhias para dentro a cada vez que a gente está interagindo com esse tipo de conteúdo. O que é muito comum também acontecer? A gente olha para uma informação, para um post, para um conteúdo, para um vídeo, e os hábitos que a gente vai construindo a partir desses tipos de conteúdo, eles vão moldando aquilo que a gente está vibrando. O que mais vai acontecer? A gente vai ver vícios, a gente vai ver pessoas consumindo pornografia, consumindo mentiras, consumindo violência, consumindo conteúdos difamatórios, conteúdos que geram a revolta, a intriga, a disputa. E esse conteúdo sendo consumido todos os dias, o que é que vai fazer com a gente? Vai nos adoecer. Só que a gente não pode olhar para isso como algo banal. É aquela coisa: não, quando eu quiser eu paro. Todo mundo já pensou nisso. Não, quando eu quiser eu paro de assistir isso. Quando eu quiser eu paro de consumir tal conteúdo. Quando eu quiser eu não assisto mais e não vai fazer nenhuma diferença. Mas faz. Tá lá. E se a gente quisesse realmente parar, a primeira coisa para que a gente pare é entender: isso realmente está me fazendo mal. Isso realmente está me afetando diariamente. Para que eu perceba que isso está me afetando, eu preciso primeiro começar a olhar para quem? Para mim, como eu sou. Poxa, toda vez que eu estou assistindo isso aqui, toda vez que eu vejo isso aqui, eu me sinto de uma forma diferente. Muitas vezes eu me sinto mais irritado, me sinto mais ansioso, me sinto mais angustiado. Isso já é o primeiro indicativo de que eu não devo manter meu olhar sobre aquilo. E se manter neste olhar para esse tipo de informação é uma escolha. E o que acontece?
no plano espiritual, quando a gente está vendo conteúdos assim? O que acontece quando eu estou vendo uma pornografia? O que acontece quando eu estou assistindo um conteúdo violento? O que acontece quando eu estou vendo um conteúdo sobre determinados vícios? O que acontece no plano espiritual quando eu estou vendo lá fofoca? Alguém falando do outro, alguém fazendo uma intriga, alguém atacando alguém. O que acontece no plano espiritual quando eu estou me sentindo revoltado com alguma coisa em relação a esses conteúdos? No plano espiritual existem espíritos ainda em dificuldade que estão com essa mesma conexão com essas informações. Atrai. E eu estou virando uma antena. Eu estou sintonizado neste canal e estou fazendo o quê? Com que esses irmãos venham até mim. Com suas dores, com suas dificuldades, com suas limitações, ainda em sofrimento. E como é que eu começo a ficar? Assim, também da mesma forma. Ah, Glenn, mas foi só uma vez. É isso que eu estou falando. A gente transforma isso em uma vez na nossa mente, para justificar fazer. E depois a gente vai e faz de novo, dizendo, só uma vez, só mais uma, e só mais uma. E assim vira um vício. E aí é onde a gente não entende o quanto que este conteúdo, na verdade, ele está proporcionando em mim um conjunto de malefícios, porque eu estou me conectando também, abrindo a porta da minha casa, para que aquele monte de espíritos, ainda em dificuldade, venham da mesma forma. E fui eu que trouxe. A responsabilidade de quem? Minha. Mas eu não quero olhar para isso. Eu quero demonizar o aparelho. Aí eu tiro o aparelho. E eu vou fazer o quê? Vou ficar pensando sobre. Eu continuo no mesmo problema. Aí eu vou ver isso na televisão. Aí eu vou ver isso, vou conversar com outras pessoas sobre o mesmo assunto. É a mesma situação. Então, enquanto a gente não entender que aquilo que não me cabe eu não devo manter, porque aquilo me faz mal, eu vou continuar alimentando, sempre dizendo, é só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. E alguém obrigou? Não. É só escolha nossa. Então a vibração age por acúmulo. Não é só o conteúdo pesado, futilidade, comparação e ruído também pesam. A repetição molda o nosso cérebro. A neuroplasticidade faz com que a gente fique ali. A cada vez que a gente repete, para o nosso cérebro aquilo é normal. É um hábito. E eu vou continuar ali fazendo e eu vou continuar agindo daquela mesma forma, porque para mim é normal. A partir do momento em que eu entendo que aquilo não me faz bem, aí vira uma escolha consciente. De maneira geral, o que a gente está fazendo é agindo de maneira automática. A gente está só no piloto automático. A gente abre todos os dias, acorda aqui, já volta aqui, já vou lá ver o Instagram, depois eu vejo o TikTok, depois eu vou pro Facebook, depois eu saio daqui, aí eu abro o Facebook, o WhatsApp, aí eu vejo todos os meus grupos, olho de novo. É só pelo hábito, não tem um objetivo claro. Mas é só para saber se alguém falou comigo. Ninguém pensa assim, se a pessoa precisar falar com você, ela vai te ligar. Ninguém pensa mais nisso, né? Porque ninguém mais liga. Só liga no dia do seu aniversário. Se alguém ligar fora disso, com certeza é cobrança. Muito provavelmente. Mas a gente fica criando hábitos no celular, e de maneira geral, em qualquer outro tipo de ferramenta, sem nenhum propósito, é apenas no automatismo. E a gente não vai entendendo o quanto que esse acúmulo de repetição dessas ações, desse processo repetitivo, está nos fazendo mal. Agora, se eu já entendi que isso me faz mal, que eu já entendi que este hábito não vai me ajudar a melhorar, a evoluir, a mudar, a me transformar, o que eu faço com ele? Em tese, eu paro. Mas o que a gente faz? Mesmo sabendo, a gente não para. Porque o prazer, aquela dopamina gerada, aquela sensação de que fiz o que eu queria fazer, ela é muito melhor porque o dano, o prejuízo não é imediato. O prejuízo ele vem com o tempo. E aí a gente fica, não está fazendo nada, não está alcançando nada, não estou sentindo nada, não está gerando nada. A gente deixa.
Até o momento em que a gente vem para cá, e aí a gente brincando, né? Como a gente falou, a gente vem para cá como método de transporte, né? Com o nosso ônibus cheio de irmãozinho carregado aqui, traz para cá, cheio de problema, e aí diz, eita, era por causa disso. É porque o que eu estou consumindo na minha mente está fazendo eu acreditar em coisas que na verdade não são verdade sobre mim mesmo. O quanto que muita coisa que a gente consome faz a gente achar que nós somos inferiores ao que realmente somos. A gente olha para a vida dos outros e acredita que a vida dos outros é muito melhor do que a nossa. A gente perde a capacidade de agradecer. Porque a gente olha para a rede social, para a internet, para o conteúdo e vê apenas formas de desejar mais, ao invés de agradecer pelo que tem. E não que desejar algo melhor seja errado, muito pelo contrário. Que possamos sempre almejar a melhora, mas a gente perde a capacidade de agradecer porque tudo aquilo que vem para nós é mostrando o quanto nós somos inferiores àqueles outros que a gente está ali tanto adorando e jogando nossas curtidinhas e palminhas para eles. O quanto que muitas vezes a gente olha pessoas que a gente até conhece, amigos, postando alguma coisa, felizes, e a gente não interage ou não incentiva. Por quê? Lá no fundo, às vezes a gente só olha assim, né? Não é nada. Até a vibração positiva, o elogio, a gente abre mão. Qual foi a última vez que você espontaneamente, publicamente, elogiou alguém? Mas quantas vezes ao longo do nosso dia nós criticamos algo que a gente vê? Quantas vezes ao longo do nosso dia que a gente vê alguma coisa na internet e nos dá vontade de criticar? Criticar mesmo. Ou tá errado, ou não concordo, coisa horrível, ou seja o que for, mas é uma crítica negativa para aquilo. Agora, quantas vezes a gente olha para alguma coisa e dá o ímpeto de elogiar? Ou de fazer, nossa, como eu deveria ser grato também por aquilo que eu tenho, pela conquista que eu também tenho. A gente inverte a forma de ver as coisas e passa a olhar como se aquilo que a gente está visualizando fosse a verdade absoluta, fosse o único cenário que existe. E não nos damos conta do quanto que tudo isso que a gente está consumindo e vendo está diretamente nos impactando. A gente acha de verdade na nossa mente e transforma aquilo como uma grande verdade. A partir do momento que eu olho para aquilo todos os dias, repetidamente, no meu cérebro diz, isso aqui é o padrão, é isso aqui que existe, é dessa forma mesmo. A vida boa é dessa forma. E nós? A nossa vida, a nossa casa, o nosso ambiente, as pessoas que estão ao meu redor, elas não são boas? Não é bom o suficiente? Eu não sou grato a elas? E aí a gente percebe o quanto que os nossos parâmetros de comparação vão modificando. E eu paro de olhar para aquilo que eu tenho como algo positivo. E aí a gente realmente acha que esse conteúdo está nos fazendo bem? Então, a gente pode, mesmo que a gente veja algo, entender que eu preciso olhar daquilo de forma mais crítica. Crítica não no sentido de deixar aquilo, transformar aquilo em algo ruim, mas olhar para que aquilo seja apenas aquele conteúdo que está ali naquele lugar. E não que ele é a minha realidade. Então, o hábito que se instala, né? A recompensa rápido, ela vai prender a nossa atenção. E aí, como eu falei para vocês, a gente começa a assistir um vídeo que ele nos agrada, e aí daqui a pouco vem outro vídeo, e depois mais um vídeo. E aí vem outro, e vem outro, e vem outro. E aí a gente se dá conta que a gente perdeu a nossa capacidade de assistir um vídeo profundo e longo. Mas assistimos vários na sequência, que são completamente vazios e curtos. Porque aquele vazio e curto, ele me entrega um prazer muito rápido. E aquele profundo e longo, ele faz com que eu tenha que gastar uma energia muito maior. Mas ele vai me entregar um resultado diferente para mim. Então hoje nós temos a capacidade de assistir 50 vídeos de 1 minuto, sem nenhuma dificuldade. Mas um vídeo de 50 minutos, não dá não. Por favor, resuma aí para mim. A gente não consegue se prender mais, dar atenção suficiente para as coisas que realmente são importantes.
Se a gente tivesse um manual de como conseguir R$ 1 milhão com apenas alguns poucos passos, mas você tivesse que assistir 36 horas de live contínuas assistindo, você desistia. Não, esse 1 milhão está muito caro. São 36 horas para você se dedicar. As pessoas não vão fazer. Mas aquele prazer rápido, imediato, isso é o que a gente quer. Será que não está claro ainda o quanto que isso nos prejudica? Será que não está claro ainda o quanto que a gente precisa se disciplinar para entender o que é o momento de cada coisa? E não mais olhar para tudo aquilo que está fácil e simples ali na minha frente como sendo aquilo que eu tenho que consumir nesse momento? É o que Emmanuel falava para Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Ou eu me disciplino a fazer o que realmente é importante e é necessário, ou eu vou continuar à mercê, vivendo num automatismo, olhando tudo que vem para mim, olhando para aquele conteúdo e dizendo, essa aqui é a realidade que eu estou assumindo agora. Deixando que aquilo me interfira. E o detalhe, a gente não percebe o quanto que isso já está incorporado no nosso comportamento, porque muitas vezes a gente olha para pessoas, na vida real, no nosso dia a dia, e a gente repete aquele comportamento que a gente tinha enquanto estava vendo um conteúdo. O mesmo julgamento, o mesmo ataque, a mesma crítica, a mesma insatisfação, a mesma ansiedade gerada dentro de nós enquanto a gente assiste aquele conteúdo, a gente está levando para a nossa vida no dia a dia. E aí, o que a gente faz com isso? O scroll, né, o ficar rolando a tela, ele vira um automatismo silencioso. A gente olhou para um conteúdo que não gostou, a gente não para de olhar, a gente passa para outro. Alguma coisa boa vai vir e fica lá. Trilhas mentais formadas sem percebermos. É essa trilha que vai se formando na repetição que faz a gente passar a se comportar sem a gente perceber. Exatamente como aquele conteúdo foi moldando a nossa mente a se comportar. Tá claro aqui, gente? Estou falando grego para vocês? Tá tudo certo? É que tá todo mundo tão quietinho que eu fiquei preocupado agora. Eu não sei se vocês estão se sentindo mal, se sentindo culpados. Lembrando, não é sobre culpa aqui, tá? Ninguém carrega culpa aqui não, tá? Não é culpa, é responsabilidade. É bem diferente, tá bom? Vamos lá. Então a janela aberta, tá? As janelas de Marcos, tá aqui, ó, uma janela aberta. A mente é como sua casa. A mente é exatamente como a sua casa. Você escolhe quem vai entrar na sua casa. Hoje, você deixaria qualquer pessoa entrar na sua casa, gente? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Vocês não vão deixar qualquer pessoa entrar na sua casa. Mas por que a gente deixa qualquer pessoa entrar na nossa mente? Por que a gente não filtra onde a gente vai gastar energia assistindo alguma coisa? Por que a gente não filtra se aquilo que eu vou assistir realmente é importante para mim ou não? A gente não tem essa preocupação. Por quê? Porque a gente não percebe o impacto daquilo de imediato. Na nossa casa, obviamente, quando alguém entra, você fica logo pensando, como é que eu faço para botar essa pessoa para fora agora? Mas na sua mente você acha que, não, eu vou assistir, não vai dar nada não. É esse o problema. Achar que não vai dar nada. Que não está causando impacto nenhum. Que aquela vibração daquele conteúdo não está nem sequer existindo ali. Vocês estão entendendo, gente? O quanto que um determinado conteúdo tem uma certa vibração, o quanto que essa vibração ela está ali sendo moldada na minha mente, o quanto que eu estou me sintonizando com aquilo, e o quanto que a sensação que está sendo gerada dentro de mim, ela vai se repetindo de tal forma que eu levo isso para o meu dia a dia. Ficou claro isso? Tá ok aqui? Então a tela ela fica escancarada o dia inteiro. Sabe quantas horas por dia o brasileiro médio fica de frente para o celular? São mais de 7 horas. Mais de 7 horas ficamos com a tela de frente para a gente. Ah, mas eu uso para o trabalho. Não vou nem questionar o que usa. Mas vamos questionar o que a gente pensa e sente enquanto usa. Quantas vezes eu estou... Não, mas é para o trabalho. Quantas vezes usando para o trabalho você está ali querendo esganar a pessoa que está do outro lado? E aí? Não é um sentimento?
Não importa qual é a informação ali, o que importa é o que eu estou gerando dentro de mim enquanto eu estou usando. Quantas vezes eu não respeito quem está do outro lado, passo por cima, agrido, ataco, mentalizo. Ah não, Gleb, mas eu não falo nada não, eu fico quieto na minha. E está pensando o quê? Agora pronto, o problema é o que eu penso. Exatamente. É esse o ponto. O problema é o que nós pensamos. Porque se a gente estiver pensando coisa boa, não faremos coisa ruim. Não fazer coisa ruim não significa que estamos pensando coisas boas. Pode ser só que a gente está tendo um pouco de juízo naquele momento para a gente não ser preso. Às vezes pode ser, tá? Mas o ponto aqui que a gente tem que levar em consideração é: a gente quer justificar tudo. Eu passo o dia todo, mas eu, por exemplo, eu passo o dia de frente para uma tela. Várias. Meu computador, meu notebook, meu celular, tá tudo ali conectado no mesmo painel. Aí eu estou trabalhando para o centro. Eu acordo, estou lá trabalhando para o centro. Durante o dia, trabalho para o meu cliente. Depois volto trabalho para o centro. Depois trabalho para o meu cliente. E quantas vezes ao longo desse dia eu já quis enganar alguém do centro, meu cliente? Acontece. Acontece. Eu só não vou fazer isso. Mas tá lá. É o problema do aplicativo? O problema é a ferramenta? O problema é o celular? Vocês entendem que tipo de vibração eu estou mantendo enquanto eu estou fazendo algo? E por que isso acontece? Porque é automático. Porque a gente não está buscando fazer as coisas de maneira consciente. Eu estou lá no grupo, aí Bruno vai lá e fala assim: não, gostei não. Aí o que eu faço? Quero reagir. Quero provar para Bruno que ele está errado. E eu vou usar todas as argumentações possíveis, todas as IAs que eu conheço para criar o texto e o elemento possível para poder mostrar: você está errado. Isso faz o que comigo? Me deixa mal. Isso é o que? Uma reação automática de que eu preciso ser ouvido. As pessoas têm que me ouvir, têm que me agradar, têm que me reconhecer. Não, cara. Isso é um sentimento muito pequeno. O que é que eu tenho que pensar? Peraí. Deixa eu olhar sobre a ótica dele. Como é que ele está vendo? Ah, mas eu ainda não concordo. Tudo bem. Qual é a consequência de eu não concordar? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou trabalhar dentro de mim se eu não concordar? Ah, mas aí vai ficar a ideia dele. E qual é o problema? A maioria das vezes, gente, é só carência nossa. É só necessidade de aceitação nossa. A gente entra em disputas que não fazem sentido. Por quê? Vaidade, orgulho. A gente expressa independente do dispositivo. E a gente não consegue olhar para aquilo de outra forma. A gente se sente ferido. Então o problema é a vibração que a gente carrega onde é que a gente vai, a partir do que a gente estiver usando, independente. Então, ao invés da gente entrar em qualquer disputa, em qualquer discussão, quanto custa a sua paz? Tudo que custa a sua paz é caro demais. Então não entre, não vale a pena. Ah, mas aí então toda vez vai ser a opinião do outro. E aí se for? E o que tem? E o que vai mudar? Entende? Eu estou só dando um exemplo muito, muito raso, mas as situações são inúmeras. O quanto que, na verdade, a gente acaba se incomodando com coisas demais, com pessoas que a gente nunca vê na vida, e entra em disputas completamente desnecessárias. E o quanto que isso está nos fazendo mal. Porque o problema não é aquela disputa com aquela pessoa. O problema é o quanto que a gente, dentro do nosso coração, continua pensando que temos que interferir em tudo. Essa necessidade de controle que vai exacerbar ainda mais a vaidade que existe dentro de nós, o orgulho que existe dentro de nós, e vai fazer com que a gente fique cada vez mais distante de quê? Da nossa transformação, da nossa mudança. Porque a gente continua olhando para as coisas como se tudo aquilo que está acontecendo fosse uma necessidade da gente ter que intervir. Enquanto a gente agir assim, a gente vai continuar sofrendo. Então a influência não é determinismo. Isso aqui é importante. Eu falei para vocês no início. O conteúdo, aquela vibração, a espiritualidade que está ao redor dela, aquilo influencia. Ela não te amarra
e te obriga a agir da forma que você não quer. Isso faz muita diferença. Então, ninguém te obriga a nada. O aparelho é neutro. A escolha continua sendo sua. Então, significa que, se está ali no seu celular e você identificou que você não quer mais, que aquilo não te faz bem, que comportamentos assim não são bons para você, é escolha sua. Por que que a gente continua escolhendo errado? Por que que a gente continua não escolhendo como a gente poderia? Por que que mesmo a gente sabendo, a gente continua escolhendo de outra forma? Porque a dor não foi grande o suficiente. Quando não nos sobra mais alternativa a não ser mudar, aí a gente vai mudar. O que deveria acontecer através do esclarecimento é exatamente que não haja necessidade de tamanha dor. E amigos, vai doer. Vai acontecer. Até o ponto que você diz assim, cara, tá, não aguento mais. Eu vou mudar isso. E aí não tem mais o que fazer. Só que muitas vezes os danos que foram gerados ao longo do tempo já foram grandes demais. As consequências de cada escolha que a gente vai fazer, elas sempre estarão ali presentes. Cabe a nós dizermos, não dá mais. Tá bom, vou parar com isso aqui. Não vou mais ficar fazendo assim. Não vou mais agir dessa forma. Não, vou passar a olhar para isso de uma forma diferente. Se a gente não optar por isso, não tem jeito. Vai vir o sofrimento. Então, quem entra na sua casa, você não deixaria certas pessoas entrarem na sua casa. A gente já falou aqui, né? Então, se você não deixa aquele tipo de pessoa entrar na sua casa, não coloca ela na sua mente também não, tá? Não fique consumindo aquilo que não vai te fazer bem. A responsabilidade é sua. E isso aqui, gente, não é uma notícia ruim. É o contrário. É uma notícia boa. Imagina você ter um problema grave, sério, e descobrir que a pessoa responsável é alguém que você não tem controle nenhum. Tá todo mundo lascado. Poxa, quer dizer que para eu ficar bem, tem que fulano fazer alguma coisa para que eu possa melhorar? Senão não vai melhorar não. Não existe nada assim. A responsabilidade de qualquer melhora é nossa. Existem diversas ferramentas, diversas formas de ser auxílio. Uma terapia, o livro, estudo, prática, religião, passe, o que você quiser escolher para que faça com que você se ajude, isso é ferramenta. A responsabilidade é sua. É a sua escolha que vai dar o passo inicial. E a continuidade daquilo. Então, isso na verdade é bom. Porque olha só, se você está percebendo o quanto que você está se prejudicando por determinados conteúdos que você consome hoje, e agora todo mundo está tendo a clareza do quanto que isso de fato faz mal, a responsabilidade é apenas nossa de dizer, não, tá bom, não vamos mais não. Já deu. E vai passar a usar outra coisa. O cérebro também ele vai se remodelar. Porque a partir do momento que você começa a adquirir novos hábitos, não agarrar o celular assim que acorda, por exemplo, sentar, respirar, olhar para o sol e fazer uma prece. Só isso. Sentar, ficar sentadinho. Fazer uma prece primeiro. Só uma prece. Não é rezar um texto, não. Uma prece simples. Já vai mudar. Aí depois você pode pegar o celular? Não, ainda não. Aí você depois que sentou, fez a prece, aí você vai no banheiro. Lava o rosto. Toma um banho. Já toma um banho. Quebra o padrão já que você estava. Toma um banho. Gelado. Toma um banho. Aí, ó, saiu do banho, agora eu pego o celular. Não. Bota uma música. Que música? Uma música boa. Uma música clássica, uma música de Jesus. Uma música boa. Com uma letra boa. Letra da música boa. Escuta, sem fazer nada. Escutou. Pronto. Terminou de ouvir? Pronto. Vou pegar o celular agora. Ainda não. Terminou de escutar a música, sente para comer. Ou para preparar alguma coisa para comer. Enquanto eu preparo, eu posso pelo menos ver alguma... Não, ainda não. Enquanto você prepara, você pensa, o que é que eu estou preparando? Estou preparando o meu café da manhã, que eu vou comer, que eu vou me alimentar.
Eu vou passar o dia com isso aqui. Que eu já estou ali, querendo comer aquilo, que isso aqui vai me dar saciedade, que gratidão por eu ter comida para comer hoje, gratidão pelo meu chuveiro gelado, gratidão por ter acordado, gratidão por ter uma casa, gratidão por ter alimento. Passe amanhã essa jornadinha aqui só, vá fazendo agradecendo. Depois que você fez isso, se você precisa realmente ver a informação de alguém, aí você abre o celular. Mas aí eu gosto de ver aqueles sites, nenhum site desse vai mudar a sua vida agora. Nenhum perfil no Instagram tem algo que vai fazer a sua vida ficar melhor diretamente. Não além desses hábitos que eu estou falando agora, por exemplo. Se tiver, aí você vai naquele perfil. Não fica lá rodando. Mas perceberam a diferença aqui, gente? Mas só em visualizar, não parece que já dá uma dor? Mas, vixe Maria, ainda tem que fazer isso tudo? Pois é. Olha só, se agora só mentalizando e visualizando já deu uma dificuldade de realizar, imagine o quanto que a gente já está prejudicado. Então vamos experimentar isso? Posso contar com o compromisso de vocês? Uma ação para todos, tá? Ao acordar, ninguém toca no celular. Ao acordar, talvez algumas pessoas não consigam dormir, né? Porque ficou pensando a noite toda sobre como vai ser acordar sem tocar no celular. Se isso aconteceu, já é um problema. Se isso aconteceu, já é um problema. Mas vamos lá. Acordou, não toca no celular, senta, faz uma prece. Uma prece com o quê? Com gratidão. Faz uma prece, trazendo gratidão no seu peito. Levantou, toma um banho gelado. Tomou um banho, se arrumou, bota a musiquinha. Musiquinha boa, vai lá, prepara o café. Terminou o café, terminou de comer. Mas enquanto eu estou comendo, eu gosto de ficar vendo. Não, toma o café você com você. Pensa assim, enquanto está tomando café, o que você quer realizar naquele seu dia. Pronto. Só pensa nisso. Depois que você fizer tudo isso, aí já está na hora de ir embora. Então vai embora. Pronto, nem olhou nada. Resolvido. Tá bom? Dica, tá? Então é uma reforma íntima, digital. Isso que ele está propondo. Uma higiene do que a gente consome. E da forma como a gente consome. Tá? Novos hábitos formam novas trilhas na nossa mente. Então imagine todo dia você ter o hábito de acordar, sentar, fazer uma prece, ir lá, tomar banho, nem olhar para o celular. Façam isso 7 dias só. 7 dias só. 7 dias. O primeiro dia vai ser horrível. Para quem está acostumado a fazer isso sempre, de olhar o celular assim que acorda, vai ser difícil. Mas faça isso. Use a tela com intenção. Não, vou pegar o celular aqui porque eu quero fazer isso daqui. E não, pegar aqui só para ver o que tem. Não tem nada. Nada. Agora, quando é com a intenção, não, vou ver aqui porque eu queria me sentir bem agora. Eu queria aprender sobre alguma coisa. Eu queria ver realmente o que está acontecendo em tal local, em tal coisa. Vá com a intenção do que você quer. Faça aquilo, realize a intenção e feche aquilo. Mas quando a gente abre sem nada, vai ser qualquer coisa. E aí qualquer coisa a gente fica lá. Vai dormir, não, vou dormir cedo. 9 horas da noite, pega o celular e fica lá. São 11 horas da noite, não dormiu ainda. E aí não entende por que está dormindo mal. Então a chave de discernimento, antes de cada toque, pergunte: isso me eleva ou me rebaixa? Isso vai me fazer me tornar uma pessoa melhor? Ou isso vai me rebaixar? Escolha uma coisa para mudar hoje. Eu dei aqui algumas sugestões para vocês. Pensem nelas, tá? Com carinho. E para a gente fechar o nosso dia de hoje, gente, cada toque é uma escolha de companhia. Escolha quem você convida para dentro. Que o primeiro toque seja escolha, não um reflexo, não uma reação. Cada ação nossa com intenção faz toda a diferença na nossa mudança de comportamento. Porque a gente começa a entender que nós estamos no nosso controle. Muitas vezes a gente sofre porque a gente quer controlar todos. As situações, as pessoas, que todo mundo faça aquilo que a gente gostaria, que a gente quer que os outros façam. Mas a gente acaba não olhando para o quanto que a gente tem poder sobre nós e nós não estamos sob nosso controle. Porque estamos no automático. Então vamos sair do automático. Vamos começar a agir de forma mais consciente e entender o quanto que nenhum equipamento ele é vilão. Ele é apenas meio e que pode ser tanto positivo como negativo. Depende das escolhas que a gente quer. Tá bom?
Muito obrigado a todos, gente.